E agora a gente traz uma reportagem especial com depoimentos chocantes de ex-atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Pois é, gente, elas relatam uma rotina de abuso moral, xingamentos e um controle radical sobre o peso. Práticas repetidas durante quase 20 anos, que deixaram traumas em muitas delas. A ginástica é minha vida. Foi o meu primeiro amor. A ginástica, quando ela está competindo, e eu lembro dessa sensação de sentir a beleza mesmo dos movimentos, é como se você e o aparelho fossem um só, né? Eu podia ficar 24 horas fazendo aquilo. Angélica, Clarice e Nicole fizeram parte da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Mas as lembranças desse período trazem cenas que, se pudessem, não guardariam. Passava tanta fome durante a semana que quando ia comer no final de semana, não tinha controle sobre aquilo, de tanta fome que tinha passado. Nesses 2 anos que eu fiquei na seleção, eu não menstruei nenhuma vez, porque eu não tinha gordura suficiente para isso. Então você é taxada de burra, você é taxada de louca. Por favor, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. Não aguento mais, eu preciso ir embora, não me deixa ficar aqui, por favor. Estes são alguns dos relatos de 7 ex-atletas que decidiram contar suas histórias para a produção do Esporte Espetacular. Entre elas, Angélica Fietchinski, dona de 6 medalhas em provas individuais nos PANs de Guadalajara e Toronto. E Natália Eidit, ouro no PAN de Santo Domingo nas competições de conjunto. Mas o universo é maior. Ao todo, contactamos 27 ginastas e todas confirmaram a existência dos fatos que contamos a seguir. Meninas que estavam sob a responsabilidade da seleção brasileira entre 2000 até a última Olimpíada, no Rio, quando tinham entre 15 e 25 anos. Adolescentes e jovens que já eram magras, que já tinham índices corporais e técnicos para estarem no alto rendimento, mas sobre as quais a cobrança para perderem peso foi insuportável. E já começa assim, você é muito gorda para ginástica, e isso com 8 anos de idade. Eu ouvia todos os dias que eu estava gorda, né? Sem ter sido medido um percentual de gordura, pesando 3 vezes ao dia, sem ter um nutricionista para fazer minha dieta. Você não poder aumentar 100 gramas né, de um dia para o outro. O que é 100 gramas? É um copinho de água. O controle do peso é importante na ginástica. Fica saltando, fazendo exercícios acrobáticos. Então, se não estiver com o peso correto, isso pode trazer lesões. E essas lesões podem causar sequelas para o resto da vida. Silvia Sacramento é técnica na Bahia e já teve contato com o trabalho realizado na seleção brasileira. E mesmo sabendo que o controle é importante, percebeu preocupação exagerada com o peso das atletas. Quando as meninas chegavam no ginásio, elas tiravam até a presilhinha do cabelo, iam no banheiro fazer suas necessidades para que isso não entrasse na balança, no peso. Um outro fator, além da saúde, pesava nessa balança e tem a ver com o mito da perfeição. A ginástica rítmica estreou nos Jogos Olímpicos em Los Angeles, 1984. E desde o início, o domínio é quase total da Rússia e de outros países do leste europeu, que ao todo conquistaram 37 das 45 medalhas distribuídas na modalidade até hoje. A partir de Sydney, 2000, todos os ouros, tanto no individual como no conjunto, foram para as russas. E é lá que os outros países vão buscar inspiração e métodos de preparação. Se pegar uma brasileira, ela vai ter quadril mais largo, ela tem a cintura um pouquinho mais fina, mas é um corpo muito diferente. As russas têm um corpo mais longínquo, é muito diferente, que não tem nada a ver com a nossa cultura. A necessidade de se encaixar no biotipo determinado foi o motivo. As estratégias para alcançar o modelo vieram na sequência. Eu tinha que tentar burlar tudo para fazer emagrecer, até chegar ao limite de ter ficado só com suco o dia todo, né, para tentar emagrecer, porque eu já não sabia o que fazer. Comecei a sentir medo de comer perto do treinador,
Você come... Mesmo que seja saudável, um prato de salada, eu tinha medo, eu tinha muito medo. Em 2002 foi a época que eu comecei a usar laxante, tipo, todo final de semana eu usava. Com que idade você tomou seu primeiro laxante? Você se lembra do momento? A gente foi num parque com uma atleta mais velha, então eu comi um saquinho de pipoca e ela falou assim, vamos tomar refrigerante. Só que o refrigerante pesa, é líquido. Eu falei, não, a gente precisa pesar amanhã, era num domingo. Aí ela falou assim, olha, eu tomo isso aqui, que era uma cartelinha de laxante. Ela falou assim, eu vou no banheiro e amanhã o meu peso vai estar mais baixo. Aí eu tomei pela primeira vez o laxante. E aí foi um horror, né? Só que no outro dia eu tava meio quilo mais magra. Mais magra não, tinha desidratado, né? E aí eu aprendi que, então eu posso comer e tomar o laxante que não vou mais ter esse problema e vou ser elogiada sempre. Passava o domingo inteiro fazendo atividade para ir perdendo peso e assim, naquele desespero. Cuspia, ficava cuspindo no chão para eliminar, me enchia de plástico, ligava o chuveiro do banheiro, deixava o banheiro assim todo abafado. Eu enchia de plástico no corpo e ficava pulando dentro do banheiro, assim, pra suar, enfim. Então, o domingo era isso. Eu cheguei a tomar 2 cartelas com 6 comprimidos, 12 comprimidos por dia de laxante. Eu passava a noite inteira, eu dormia sentada no sanitário, assim, eu passava a noite, assim, com cólicas de desmaiar, às vezes. Me dava sudorese, eu desmaiava no vaso sentada. Os treinadores sabiam, não tinha como não saber. Todo dia as atletas passavam uma série e corria pro banheiro, passavam uma série e corria pro banheiro, né? A gente era cheio de olheira, boca roxa, tremendo. Não podia beber água, a gente ia pesar, tinha ginasta, eu também, assim, ficava nua praticamente. Tirava short, tirava camiseta, tirava tudo que podia pesar 1 grama a mais, porque sabia que se tivesse engordado 100 gramas era punição. E um dia minha técnica falou comigo, falou, olha, você precisa emagrecer 4 quilos de um dia para o outro. Eu deixei de me alimentar durante todo o dia, eu treinei, muito mal, claro, né, sem força nenhuma. Só que eu cheguei em casa e desmaiei. As memórias estão carregadas de lembranças de abusos que não se restringem ao controle do peso. Falava que minha boca era torta e falava que eu era demente. Seu cavalo, parece um cavalo saltando, uma vaca gorda saltando aqui na minha frente, de tão pesada que você está. Ela dizia que a gente era jumenta, que a gente era burra, que a gente não sabia fazer nada. Palavras e atitudes que traduzem uma cultura, que marcaram uma geração. Em algumas das meninas, de forma definitiva. Muitas vezes eu culpei a ginástica, mas foi mais o meu período da seleção mesmo, que fez eu carregar esse sentimento de ser incapaz. E até o começo de 2020, eu tive crise de ansiedade, crise de pânico. Comecei a cobrir o espelho para eu não precisar me ver. Eu só usava roupas muito largas, eu comecei a usar a roupa da minha mãe, muito largas assim, e eu me sentia nojenta. E o que me fazia sentir melhor era comer. No caso de Angélica, esses transtornos quase levaram a consequências extremas. Eu me senti um lixo e na minha cabeça eu precisava morrer sofrendo. Então eu tomei todos os anticoagulantes que tinham sobrado no meu tratamento da trombose. E isso é a primeira vez que eu tô falando. E aí eu ia cortar os punhos. A ideia era eu entrar no banheiro e cortar os punhos. Só que eu não consegui, porque minha irmãzinha chegou no quarto. Ela chegou no quarto pra tirar foto comigo. E eu nunca mais ia ver ela se eu cortasse os meus punhos. Ela é a pessoa que eu mais amava na minha vida. Eu desisti. A minha irmãzinha sempre foi meu anjo. Na maioria dos casos, as atletas escolhiam não contar os abusos à família. Eu queria ser da seleção. Eu queria ser a melhor atleta. Então eu não contava pra minha mãe. Eu tinha medo de contar. Não tive essa
essa capacidade de bater de frente com a cultura e com o cenário e falar, cara, eu não vou mais viver isso, sabe? Eu não tive. Por quê? Talvez porque eu nunca contei para os meus pais com medo que eles me tirassem de lá. Isso foi uma questão. Os pais de Clarice, por exemplo, tinham uma certeza. Eu estava muito segura que uma seleção brasileira cuidaria muito bem da minha filha. Mas apenas 6 meses depois da chegada da filha à seleção, o quadro mudou, quando foram avisados do desmaio pós-treino. Ela estava sob estresse, eu creio sofrimento psicológico, de fadiga ali naquele local. Então, eu não tive dúvida nenhuma. A nossa filha não poderia mais ficar aqui. João Batista diz que contou a representantes da federação o que acontecia com Clarice, mas ficou decepcionado com a resposta. Eles não deram assim, explicação nenhuma. É como se fosse assim, o jogo era aquele mesmo, né? Felizmente, dessa noção de que a atleta é fraca, né? Frágil, ela que não suporta. Em 2009, o pai de Ana Alencar mandou um e-mail à Federação Paranaense relatando o que vinha acontecendo com a filha, então com 17 anos. Disse que a chegada à seleção era a realização do maior sonho da vida de Ana, mas completou. Essa felicidade e orgulho começou a ruir desde o início do trabalho realizado com elas. A cada ligação, a cada depoimento sobre como as coisas andavam por lá, parecia que havíamos mandado nossa filha ao inferno. Se Vossa Excelência perguntar a uma atleta, ficará sabendo que o uso desmedido de palavrões, ofensas, humilhações e ameaças mostram a falta de preparo psicológico por parte da treinadora. 4 anos depois, em 2013, uma outra atleta da seleção, que preferiu se manter no anonimato, também denunciou maus tratos. E dessa vez, num e-mail endereçado à coordenadora da Confederação Brasileira. Eu passei por situações que eu nunca havia passado em minha vida como atleta. Uma coisa é você chamar a atenção de um atleta. Outra coisa muito diferente é você usar palavras inadequadas, humilhar um atleta, fazer ele se sentir para baixo, usando palavras desanimadoras, não dar a ele a liberdade de se manifestar. Procuramos a Confederação para saber quais providências foram tomadas. O assessor jurídico da entidade e responsável pelo Programa de Integridade e Ética da CBG, criado em 2018, negou que esse e-mail e o outro, enviado pelo pai de Ana Alencar, tenham sido encaminhados à direção da entidade. Nunca chegou à direção. Nunca chegou ao nosso conhecimento para instaurar um procedimento qualquer. O que a CBG tem feito já tem tempo relativo e importante, implementou um programa grande de integridade, onde desenvolvemos estudos, cartilhas, um sem número de cursos, palestras, intervenções com seleções, com clubes, com as nossas federações, para estimular denúncias. O e-mail foi enviado a Cristina Vital, coordenadora de seleções da ginástica rítmica, durante a maior parte do período em que os fatos denunciados aconteceram. Ela deixou o cargo em 2015 e, procurada pela nossa reportagem, não retornou os contatos. Há 11 anos, a CBG é presidida por Luciene Rezende, a quem técnicas e coordenadoras são subordinadas. Antes de assumir a presidência da CBG em 2009, Luciene era vice de Vicélia Florenzano. Parte dos abusos relatados pelas atletas é desse período. Vicélia, inclusive, quando deixou a CBG, voltou à presidência da Federação Paranaense. Foi a ela que o pai de Ana Alencar endereçou o e-mail sobre a filha. Vicélia também não respondeu aos nossos pedidos de entrevista. Paulo Schmidt reconheceu que erros podem ter sido cometidos. Provavelmente, sem saber detalhes, importante dizer isso, sem saber os detalhes do que está sendo revelado em cada fala, em qual momento, qual circunstância, provavelmente erros devem ter existido. E a gente até pede desculpa pelas nossas limitações, mas é meio geral isso nas organizações esportivas, não é um privilégio, digamos assim, da CBG.
Segundo a CBG, atualmente, a seleção conta com psicólogos, fisioterapeutas, médicos, num total de 17 profissionais. Desde 2015, a entidade tem uma parceria com a Universidade Federal de Sergipe para atendimento com nutricionista. Segundo Renata Rebelo Mendes, hoje as atletas não passam por controle diário de peso e têm nutrição adequada. Não faz sentido nenhum ficar pesando várias vezes ao dia. Tanto que, atualmente, a gente tirou a balança do centro de treinamento, né? Porque algumas atletas ficavam se automonitorando. Renata começou a trabalhar diretamente com as atletas depois dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. As atletas que atualmente estão conosco, desde que eu comecei essa parceria, a Universidade e CBG, elas não são proibidas de consumir água, elas não são proibidas de comer frutas, muito pelo contrário, elas são estimuladas. Procuramos especialistas para comentar as consequências físicas e psicológicas que práticas como as narradas na reportagem podem trazer. Essas atletas, inclusive no futuro, elas têm uma propensão à obesidade, ao sobrepeso e algumas outras doenças endócrino-metabólicas, como colesterol, diabetes. Quando você tem uma invasão de uma cultura de modalidade que vem de um país, ou de países que têm essa característica fria, distante, autoritária, isso se impõe como algo técnico e não apenas como um dado de cultura. Então tem que xingar, tem que humilhar, tem que se impor como autoridade máxima e inquestionável naquele ambiente específico. Isso se naturaliza. A maior parte das atletas entrevistadas por nós preferiu desistir da seleção, mas não da ginástica. Algumas, inclusive, escolheram trabalhar no combate a problemas semelhantes aos que viveram. Natane e Francesca se tornaram nutricionistas. A atleta tem que ser magra, leve, que é o que a ginástica exige. Mas eu acho que tem que levar em consideração, com certeza, tem que levar em consideração o que é essa magreza e essa leveza. O que esse peso quer dizer? Você não precisa aceitar qualquer coisa pela ginástica, sabe? Você importa mais que a ginástica. Ana Alencar e Angélica são hoje técnicas de ginástica rítmica. Ana trabalha na Itália. Eu precisei sair do país para entender o quanto eu tenho para dar e o quanto eu amo a ginástica. Angélica pretende fundar um instituto no Brasil para ajudar jovens ginastas. Precisa abraçar, precisa conversar com esses atletas, né? E não só varrer tudo para debaixo do tapete. Hoje em dia penso que quase tudo valeu a pena e que serviu para eu entender que não precisa ser daquele jeito e para mostrar os limites que existem, que precisam ter, porque nosso trabalho precisa ser baseado em respeito, em estudo, em amor, em carinho, porque senão não dá certo, é inútil.